Josué 14, vamos ler do verso 6 ao verso 15. Às vezes, algumas pessoas perguntam sobre a forma de se preparar mensagens e tem mensagens que eu aqui prego, eu ouço de outras pessoas, melhoro ou pioro, não sei. Ou pelo não é questão de melhorar, é de adequar a nossa circunstância aqui, a nossa realidade. Outras, elas são resultado de vários recortes que eu vou fazendo ao longo da vida. E algumas, assim, elas são mensagens que falam muito ao meu coração. Antes de falar para vocês, elas transmitem graça ao meu coração, muita graça. E o que eu vou pregar hoje de manhã, eu já preguei aqui na igreja, numa virada de ano. Não me lembro bem ao certo se foi de 2013 para 2014. Em algum dos cultos de 31 de dezembro eu preguei essa mensagem, aqui desse texto de Josué. E esta é uma daquelas mensagens que, de quando em vez, eu gosto de reler para mim. Porque ela traz esperança para mim. E esse texto, ele é um texto que transmite muita esperança. Vamos ler. Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Até aí. Semana passada nós falamos sobre esse texto.
mas hoje nós vamos novamente meditar nele. Há uma música que eu acho que o grupo que fez deve ter conhecido essa história. Lá daquele grupo chamado Clube da Esquina, que é de Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento. Tem uma música que eles dizem assim: porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem se lembra se olhou para trás ao primeiro passo. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Esse texto da palavra de Deus, ele se encontra, quem tem acompanhado aqui as nossas mensagens sabe disso, se encontra num momento muito especial na história do povo de Deus. Israel tinha deixado o Egito depois de 400 anos de escravidão. E Israel deixa o Egito não é de qualquer forma. Israel deixa o Egito através do braço forte e libertador de Deus. Israel deixa o Egito através de grandes milagres que são efetuados ali contra o povo egípcio, ali naquelas 10 pragas. E isso parece que motiva a nação de Israel a marchar e a ir na direção da terra prometida e a conquistar a terra prometida, que tinha sido prometida séculos antes, que era chamada, e os israelitas sabiam disso, que era chamada de prometida, e era uma terra que, segundo as informações, era uma terra de fartura, de muita abundância, e isso pode ser percebida na expressão tão conhecida, uma terra que mana leite e mel. E Israel chega à terra prometida depois de 3 meses de viagem. Saiu do Egito, depois de 3 meses chegam em Canaã, às portas de Canaã. E ali Moisés envia 12 homens, chamados por nós e pela Bíblia de espias, para avaliarem a situação da terra que eles iriam conquistar, que tinha sido prometida. E esses espias, desses 12 espias, 10 deles retornam impressionados com a beleza, com a fartura. No entanto, esses homens estão com muito medo, muito amedrontados, porque eles viram que aquela terra tinha gigantes, homens muito bem armados, homens poderosos. E dos 12 espias, apenas Josué e Calebe deram um relato de que, apesar dos gigantes, apesar da força militar, apesar das cidades muradas, Deus iria dar a terra, o povo conseguiria conquistar aquela terra. 10 deram um relato negativo, 2 um relato otimista, e como sempre aconteceu na história e na Bíblia, o povo seguiu o relato da maioria. E aqui um parêntese. Uma vez que a gente vai começar a estudar sobre presbíteros ano que vem, nem sempre a maioria está com a razão. Lembrem-se disso. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Foi a voz do povo que crucificou Jesus. Voltando aqui. E aqueles espias, diz o verso 8, desestimulou o povo. O povo estava ali diante da terra, eles ouvem o relato dos espias e diz o texto que o coração do povo ele vai ficar desestimulado.
E diz a Bíblia que a resposta de Deus ao povo foi que eles marchariam pelo deserto até que aquela geração pessimista, incrédula, descrente morresse. Uma nova geração nasce no deserto, e a esta segunda geração que a promessa de posse da terra é refeita. São os filhos daquela geração que saiu do Egito que adentram em Canaã. É por isso que você pode, ao ler a sua Bíblia, encontrar os 10 mandamentos, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5. Normalmente a gente pensa assim, 10 mandamentos, Êxodo 20, mas Deuteronômio 5, eles estão lá também. Porque Deuteronômio significa outra lei. Não é outra lei em substituição à primeira, mas é a mesma lei repetida. Por quê? Porque aquilo que Deus falou lá no Monte Sinai a Moisés e deu a lei ao povo, aquela geração morre. A segunda geração nasce e recebe o Deuteronômio, a repetição da mesma lei. E aqui não é mais Moisés quem lidera o povo, é Josué. E esta conversa que nós lemos aqui no texto, ela acontece quando Israel, nós vimos isso semana passada, sob o comando de Josué, está entrando na terra de Canaã. Desta vez, eles precisariam enfrentar, porque já estavam marchando há 40 anos no deserto, eles precisariam enfrentar aqueles gigantes que habitavam a terra. E aí, é nesse momento onde Josué está ali repartindo as terras, dizendo: essa tribo vai ficar com aquela terra, essa tribo aqui vai ficar com aquela outra terra lá. E aí, antes dele repartir as terras, Caleb levanta o braço e diz: presidente, pela ordem, quero lembrar a você que o Hebron é meu. Lá tem gigantes, eu vou enfrentar esses gigantes, mas o Hebron é meu. E você se lembra que há 45 anos atrás, eu e você trouxemos um relatório otimista, um relatório de vitória para Moisés. Os outros 10 trouxeram um relatório pessimista, o povo teve medo, desistiu de lutar, mesmo diante daquilo que Deus lhe prometera. E naquele dia, quando eu e você trouxemos o relatório otimista, o homem de Deus, Moisés, me prometeu o Hebron. Pois bem, eu estou aqui, 45 anos depois, para lembrar a você que essa terra que você está prestes a sortear, esta terra é minha. O Hebron é a terra que Deus me deu. Kiriat Arba não pertence a ninguém senão a mim. Olha o que dizem os versos 6 e 7. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Semana passada eu falei um pouco sobre isso, mas é importante, porque eu pretendo aqui novamente lembrar que o Hebron, a terra que Caleb está requerendo, o Hebron era uma terra muito importante para Israel. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, do Velho Testamento, do texto bíblico, sabe
que quando Abraão se separou de Ló, ele permitiu a Ló escolher a terra que bem lhe parecesse. Ló escolhe uma terra, e a outra terra que ficou para Abraão foi o Hebrom. Hebrom foi a terra que ficou para Abraão mediante a escolha de Ló. E lá em Hebrom, Abraão constituiu um altar. Lá em Hebrom, Abraão sepultou Sara, a mãe de Isaque. Então o Hebrom, ele tem algumas características importantes para a nação de Israel. É esta terra que Caleb está reivindicando para si. Josué, 45 anos se passaram, e eu ainda espero pisar novamente em Hebrom, porque esta terra, ela é minha. Então, como disse o Milton Nascimento, os sonhos não envelhecem. Passaram-se 45 anos e o sonho não envelheceu. Irmãos, todos nós, até a pessoa mais idosa que está aqui entre nós, todos nós precisamos de sonhos para viver, de ideais. Imagina Caleb atravessando o deserto por 45 anos. Enquanto ele transitava pelo deserto, eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino Caleb dizendo o seguinte: eu não vou morrer no deserto. O deserto não é a última configuração da minha vida. O deserto não tem a palavra final sobre mim, porque eu tenho um sonho, e o meu sonho se chama Hebrom. Um dia eu vou pisar em Hebrom. O deserto, ele é temporário, o deserto passa, o deserto é a noite de choro, o Hebrom é a alegria que vem pela manhã. Certamente que foi esta convicção que fez com que Caleb atravessasse o deserto. Essa semana eu vi um filme, cuidado aí, chamado O Regresso. Aquele que deu a estatueta para o Leonardo DiCaprio, tão cobiçada. Quem já viu o filme sabe que aquele homem podia morrer, mas alguma coisa que eu não vou contar o manteve vivo, mesmo em meio a toda aquela circunstância adversa na qual ele vivia. Uma coisa o manteve vivo, e quando ele conseguiu, ele disse assim: agora eu posso morrer. Ele não falou isso, mas a cena mostra isso. Você já viu aquele filme Coração Valente? Se você não viu, problema seu, eu vou falar, porque esse filme tem mais de 20 anos. Quando aquele líder, esqueci o nome dele, o Mel Gibson, William Wallace, quando ele lidera o povo contra os ingleses em busca de liberdade, e o sonho dele por liberdade, para que os escoceses ficassem livres do jugo inglês. E ele lutou batalhas, ele fez coisas impressionantes.
Até que numa das batalhas decisivas, onde eles era muito importante para o projeto deles, ele é traído. E ele é traído pelo principal amigo dele. Quando ali no campo de batalha, o exército inimigo vai encurralá-lo. E ele está lutando com alguém, e ele percebe que aquele alguém luta muito bem, e antes de matar ele tira o capacete e ele vê o amigo, que deveria estar fazendo a emboscada. Ele joga a espada no chão, e ele pensa assim: acabou. Os sonhos dele acabaram ali. E quando os sonhos acabaram, ele desistiu de viver. Irmãos, quando os nossos sonhos acabam, nós desistimos de viver. Por que uma pessoa tira a vida? Por que alguém se mata? Porque não crê mais no futuro. Não tem mais sonhos. Os sonhos, os ideais, nós precisamos deles para continuar vivendo. Certamente que foi esta convicção que fez com que Caleb atravessasse o deserto. Ele tinha um sonho a realizar-se. Ele tinha algo que o esperava lá no futuro. Ele tinha uma esperança que o movia. Um dia eu vou conquistar o Hebron. Os sonhos, eles nos dão boas razões para nos levantarmos da cama na segunda-feira. Os sonhos trazem para a nossa existência um senso de direção. Por quê? Porque eu não apenas levanto da cama na segunda-feira, eu sei para onde eu vou na segunda-feira, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho um projeto de vida. Então eles não apenas nos ajudam a levantar da cama, mas eles nos dizem para onde nós devemos ir. Caleb no meio do deserto: eu tenho um sonho. E ele estava indo na direção do Hebron. Talvez esta fala, eu tenho um sonho, imediatamente lembra quem? Luther King. Quando naquele discurso famosíssimo ele disse: I have a dream. E foi porque ele tinha um sonho que quando ele entrava na cadeia, todo machucado de ter sido espancado, e 2, 3 dias depois chegavam os seus discípulos, e ele perguntava: por que vocês estão aqui? Porque nós estávamos brigando com aqueles que te machucaram. E ele dizia: eu já disse para você, briguem as ideias e não as pessoas. E ele se mantinha naquela filosofia de pacifismo, de não violência, porque ele tinha um sonho, ele tinha um ideal. Tem um ditado que diz que para o marujo que não sabe para onde vai, todo vento é a favor ou contra. Depende do ânimo do marujo. Não é isso? Para o marujo que não sabe para onde vai, todo vento é a favor, não importa para onde eu estou indo. Traduzindo o ditado, nós poderíamos dizer o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer rua serve. Para onde bate o vento, ele vai lá e direciona a vela. E as histórias, os livros, os filmes, eles estão repletos dessa filosofia. E nós precisamos estar antenados e perceber essas filosofias existencialistas nas mensagens que nos são transmitidas ao longo da vida. Por exemplo, você está lá vendo Alice no País das Maravilhas.
Tem mensagem ali. O gato risonho vira para Alice, que estava perdida ali naquele país de maravilhas, e disse assim para ela: filha, se você está perdida, qualquer caminho serve. E não é isso que acontece? As pessoas que estão perdidas na vida, ela vai buscar ajuda em qualquer lugar. Porque se ela está perdida, qualquer ajuda que vier serve. Agora, quem tem um sonho, quem tem um ideal, quem tem um Hebron, sabe para onde vai, sabe o que precisa fazer para chegar lá no Hebron. Quem tem um sonho, tem boas razões para fazer dieta, para fazer ginástica, para estudar, para treinar as habilidades que serão precisas para conquistar aquele Hebron. Muito obrigado, Sancler. Está precisando mesmo. Valeu. Foi só para mexer com você que eu mostrei a água aqui. Caleb sabe, gente, que uma hora, e ele diz isso no texto, ele sabe que uma hora ele vai ter que enfrentar aqueles gigantes. E se ele vai ter que enfrentar aqueles gigantes, ele precisa que as suas habilidades estejam em dia, muito bem treinadas. Caleb precisa estar em forma. Caleb precisa ter saúde física, psíquica, emocional. Ele precisa estar inteiro, porque o sonho dele está às portas, e quando a oportunidade aparecer, ele precisa estar pronto para ela. Olha o que ele diz aí, olha aí no verso 11, o que ele diz para Josué: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Como assim? 45 anos depois. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então, se você tem um sonho, você tem que se preparar para aquele sonho. Desde coisas simples, como assim: eu tenho um sonho de ir na Europa, mas para eu ir na Europa eu tenho que juntar dinheiro. Se eu não junto dinheiro, como que eu vou realizar esse sonho? Eu tenho um sonho de passar no vestibular para medicina, para engenharia. Então eu vou estudar. Eu vou me preparar para passar naquele vestibular. Eu tenho um sonho de manter uma igreja pura doutrinariamente. Então, quando surgem possibilidades de flertar ou de ceder ao pragmatismo, eu não posso fazer isso. Então, se você tem um sonho, você tem que treinar as suas habilidades e a sua vida para conquistar aquele sonho. É o que Caleb está dizendo, Josué. 45 anos depois eu estou forte, da mesma forma que estava. Por quê? Porque ao longo desse tempo eu me preparei. Eu esqueci, não sei se foi Thomas Jefferson que disse que, ele disse assim: vou preparar-me e a minha hora chegará. A hora ainda não chegou, mas enquanto ela não chega eu estou me preparando. Nietzsche dizia que somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar-lhe o como. Só quem tem um porquê suporta o como. Ou seja, somente quem tem um Hebron sabe por que está se sacrificando hoje. Somente quem tem um Hebron sabe do que deve abrir mão, qual direção caminhar. Por isso que o poeta brasileiro, ele não é um bom conselheiro quando ele diz: deixa a vida me levar, vida leva eu.
Nós cremos na soberania de Deus, governando a história, dirigindo os nossos passos, mas nós também somos responsáveis. Também é verdade que somos nós que conduzimos a nossa vida, porque Deus não vai te dar o esclarecimento na hora da prova se você não estudou para a prova. Somos nós quem colocamos cabresto na nossa vida. Isso significa que quando as portas vão se abrindo, quando as oportunidades vão aparecendo, quando o dinheiro fácil vai sendo oferecido, quando os conselheiros de ocasião, que muitas vezes, sabe o que é conselheiro de ocasião? É só para aquele momentinho ali, não é amigo espiritual, não é alguém que caminha junto ao seu lado há muito tempo. Quando os conselheiros de ocasião vão surgindo, quando os prazeres, os convites, as propostas vão aparecendo, você olha para tudo aquilo ali e você diz assim: isso aqui combina com o meu Hebron? Não, isso aqui não. Então eu descarto. E isso aqui combina. Então eu vou viver a minha vida de acordo com aquilo que combina com os meus sonhos. Você tem um sonho, eu te pergunto, você tem um sonho de conhecer mais a Deus? Porque se você tem um sonho de conhecer mais a Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar. Por exemplo, semana passada eu preguei aqui à noite sobre memorizar as Escrituras. Quantos decoraram um texto bíblico essa semana? Eu falei sobre conhecer a história da igreja. Quem apanhou um livro de história da igreja para ler? Aí, as mensagens, elas vão acontecendo domingo após domingo, e a gente não faz nada. Na igreja, eu sei que isso é impossível de acontecer, mas talvez seja a parte do meu cérebro de professor que pensa isso. Na igreja tinha que ter lição de casa, cobrar. Você fez a lição de casa? Essa semana, você memorizou um texto das Escrituras? Aí sabe o que acontece? Aquela mensagem que foi pregada domingo à noite, ela se perde. Os dias vão se passando, as semanas vão se sucedendo, e aquilo que foi falado se perde. Aliás, se perde não, é juízo para mim e para você. Porque a palavra jamais volta vazia. Se não serve para salvação e santificação, serve para sua condenação. Deus um dia cobra de você e de mim. Então, você tem um sonho de conhecer mais a Deus, que deveria ser o sonho de todo cristão. Se eu tenho um sonho de conhecer mais a Deus, eu não vou sábado à noite dormir 1h30 da manhã, se eu posso dormir 11 horas. Por quê? Porque eu tenho um sonho de estar na igreja domingo de manhã e aprender mais das Escrituras, para aprender mais do meu Deus. Então, o que Caleb nos ensina aqui? Quando os prazeres, os convites, as propostas vão aparecendo, a gente olha para tudo isso e diz assim: combina com o meu Hebron? Não, isso não combina, então eu descarto. Mas quando combina, a gente recebe aquilo e trabalha naquilo, porque é o nosso sonho. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Irmãos, como que alguém fica 45 anos com a mesma capacidade atlética? Se preparou.
se manteve na ativa. Já citei esse homem aqui várias vezes, aquele psiquiatra austríaco, sobrevivente do Holocausto, fundador da logoterapia, Viktor Frankl. Quando ele entrou no campo de concentração nazista, ele disse que ele assumiu com ele mesmo 3 compromissos. Ele disse: sobreviver, ser útil com aquilo que Deus já me deu e com aquilo que eu tenho, e aprender alguma coisa no campo de concentração que eu não aprenderia em nenhum outro lugar. E ele conta num dos seus livros que ali ele observava algumas pessoas que chegavam no campo de concentração e dias depois elas se voluntariavam para morrer. Elas abraçavam lá a cerca elétrica. Os nazistas diziam isso para os judeus: olha, se você não aguentar mais a pressão, é só você abraçar a cerca. E muitos morreram na cerca elétrica. E o Viktor Frankl conta que várias vezes ao longo do dia, de alguns dias, eles estavam em alguns lugares e as luzes tremiam, parecia que ia cair, e eles sabiam, e aí chegava um guarda que dizia para ele: vá lá, para eles, para os judeus, vá lá sepultar, queimar, acabar com aquele corpo que acabou, que está ali perto da cerca. Então ele observava algumas pessoas que se voluntariavam para morrer. Mas ele diz que ele construiu para ele um sonho. E ele se imaginava num auditório, ensinando as pessoas aquilo que ele aprendeu no campo de concentração. E olha que interessante o que ele diz. Ele disse assim: quando eu disse para mim mesmo, vou sobreviver, isso fez uma diferença enorme na hora de eu escolher um maço de cigarro e um cordão para eu amarrar minha bota. Ele dizia: no inverno eu tenho que amarrar minha bota, senão eu perco meu pé congelado. Para sobreviver eu preciso do cordão. O cigarro é apenas entretenimento, que alguns daqueles que sabiam que não iam aguentar ou que estavam prestes a se matar, queriam um pouco de entretenimento. Mas o meu sonho ia muito além daquilo dali. Então, quando você tem um sonho, você sabe como decidir para o que dizer sim e para o que dizer não. Eu esqueci o nome do missionário, quem foi o missionário, não, quer dizer, missionário não, o puritano. Ele dizia que queria ver a igreja dele, os irmãos dele, mais próximos de Deus, e tinha lá uma série de coisas que ele diz que ele gostaria que acontecesse. E ele dizia: eu preciso pedir isso a Deus em oração, preciso pedir isso a Deus em oração. E ele chegou num momento da vida dele em que chegava assim, 7h30, 8 horas da noite. Ele dizia assim: eu vou dormir, porque eu tenho um encontro no outro dia. O encontro dele era com Deus, 4 horas da manhã. E ele dizia assim: eu não me conformo do galo acordar antes de mim. Se o galo acorda para cantar antes de mim, que devo acordar para orar, isso é uma vergonha para mim.
Ele tinha um sonho, ele tinha um ideal, ele tinha um projeto. E se ele queria acordar todos os dias naquele horário, o que ele fazia? Ele ia dormir cedo. O que Caleb está nos ensinando é que se nós temos um sonho, nós precisamos nos preparar para conquistar esse sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu Hebrom? Certa vez Jesus estava andando pela Palestina, ele se encontrou com uma mulher e ele perguntou àquela mulher assim: o que queres que eu te faça? Eu pergunto, se isso acontecesse com você, você saberia responder a Jesus? Se Jesus virasse para você e perguntasse assim: qual é o seu Hebrom? O que queres que eu te faça? O que você responderia? Diz a Bíblia que um dia Neemias apareceu diante do rei com um semblante triste. E o rei, que conhecia Neemias, percebeu a tristeza no olhar, na própria forma de Neemias se portar. E compadecido do seu copeiro, o rei vira para Neemias e diz assim: me peça o que você quiser que eu vou te dar. Sabe o que aconteceu? Neemias fez uma lista para o rei. Eu quero isso. Ele tinha o sonho dele. Eu pergunto, você tem aí no seu bolso o seu papel? Neemias tinha o dele. Eu tenho aqui no meu celular, não vou mostrar porque você não consegue ver daí. Tem um aplicativozinho no celular chamado Notas. Sabe o que eu coloco ali? Os meus sonhos. Não apenas coloco várias coisas, mas eu coloco ali os meus sonhos. Estão ali. De vez em quando eu estou vendo as outras coisas lá, está lá, sonhos. Aí eu entro ali. Tem algumas coisas ali que Deus já me deu. Aí eu boto assim, ok, SDG, né? A Deus toda a glória. Para agradecer. Mas tem outras coisas que não estão nem perto de... Mas eu preciso ir me preparando para aquilo dali. Mas por que está ali? Para eu lembrar. Para eu lembrar. Essa semana, a semana que se passou, eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas para saber do nosso retiro de carnaval, se elas podiam ir, porque nós estamos meio que desesperados, precisando de 13 pessoas para fechar. E aí eu mandei uma mensagem para um rapaz aqui que está noivo, e ele disse assim: pastor, eu não posso ir, porque no final do ano eu vou casar. Tá certo. Jeremias, tá certo. Ele tem um sonho. E ele disse: eu estou me preparando. Está certo. É isso aqui. Você tem um sonho, tem que se preparar. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Eu estou encerrando e eu quero pedir que você preste muita atenção, porque aqui eu vou fazer agora um link com outro texto para a gente fechar o que eu estou falando aqui. Você sabe por que o sonho de Caleb não envelheceu? Eu
comecei a mensagem lembrando lá da música do Lô Borges, os sonhos não envelhecem. Sabe por que o sonho de Caleb não envelheceu? Porque o sonho dele era uma promessa. Era uma promessa. E quando é uma promessa de Deus, não envelhece nunca. O sonho que não envelhece, ele poderia ter outro nome. Ao invés de se chamar sonho, ele poderia se chamar promessa. Querem ver? Abra aí no Salmo 37, por favor. Salmo 37. Talvez a gente nem precisasse abrir, né? Texto tão conhecido. Uma ótima sugestão para você que ainda não decorou, usar como memorização das Escrituras. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A partir do verso 3. Agrada-te do Senhor. Salmo 37, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Irmãos, este salmo, ele nos diz que os nossos sonhos, eles devem ser colocados diante de Deus quando nós estamos de joelhos. Os nossos sonhos devem ser colocados diante de Deus quando nós estamos de joelhos. E enquanto nós estamos de joelhos, os nossos sonhos, eles se dissipam. E no lugar deles, o nosso coração é encharcado de promessas. Os sonhos se dissipam, saem e as promessas entram. Olha o que o salmista diz. Primeiro, a gente se agrada do Senhor. E este agradar-se do Senhor é aproximar-se dEle e dizer para Deus assim: Senhor, eu não desejo nada que não venha das tuas mãos. O jovem que está namorando, será que o namorado, a namorada, veio das mãos de Deus? Qual é o primeiro critério para avaliar se um jovem ou uma jovem vem das mãos de Deus? Você não precisa de revelação, só você abrir o texto bíblico. É crente? Pastor, ele é tão responsável. Pastor, minha filha encontrou um menino tão responsável, tão certo, tão direito. É crente? Está na Bíblia. Você quer saber se vem das mãos de Deus? Primeiro critério, é crente. Então, quando nós nos ajoelhamos, nós dizemos para Deus: eu não quero nada que não venha das tuas mãos. Qualquer outra coisa que eu não tenha nas mãos,
que não venha de ti, eu não quero. Eu só quero aquilo que o Senhor me der, porque aquilo que o Senhor não me der, eu descarto. Isso é agradar-se do Senhor. Isso é agradar-se do Senhor, é aproximar-se dEle e dizer: Senhor, tudo que o Senhor não me der, não presta. Só presta aquilo que vem das tuas mãos. Gente, fazer isto é como se a gente estivesse entrando na fornalha de Deus, para que o fogo do Senhor queime tudo que é porcaria que esteja ali dentro do nosso coração. Purifique os nossos desejos, purifique os nossos sonhos, os nossos princípios, os nossos valores. E quando Deus queima aquilo que não presta, quando Deus purifica os nossos desejos e os nossos sonhos, consequentemente, o nosso coração vai se encher de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós, basta. Ou você discorda disso? O que Deus tem para nós, basta. Porque se nós buscarmos coisas além daquilo que Deus tem para nós, essas coisas vão corromper o nosso coração e a nossa vida. Se você não se satisfaz com aquilo que Deus te dá, preste atenção no que eu vou falar. Se você não se satisfaz com aquilo que Deus te dá, não é com aquilo que você ganha no mundo que você vai ficar satisfeito. Conhece lá o que o salmista disse? Concedeu-lhes o que queriam. Conhece? Mas aquelas coisas fizeram o quê? Definharam o coração. Acabaram com o coração. Romanos 1. Deus os entregou. Vocês não querem? Então toma. E acabou com a vida deles. Quando o Iago estava aqui, a gente estava conversando, eu, ele e o Yuri, o amigo dele que estava aqui. O Yuri estava contando de um amigo dele que já foi pastor da Igreja Universal. E aí, ele contando: Yuri, quando eu era pastor lá e a gente dividia o dinheiro, eu levava o dinheiro para casa, eu chamava a família e dizia assim: ó, eu vou jogar o dinheiro pro alto, o que Deus pegar é dele. E jogava. Falou: eu fiz isso várias vezes. Aí o Yuri falou assim: se eu fosse Deus, eu fazia o dinheiro congelar no ar, para ele tomar um choque. Aí o Iago falou assim: não, Yuri, tinha que cair tudo no chão, porque Deus dá. Deus dá como castigo o que os homens buscam como prazer. Não foi isso que ele falou. Ele disse assim: Deus, lembra de Romanos 1? Deus entregou. Aquilo ali ia servir para a condenação dele. Nunca que Deus ia paralisar o dinheiro no ar. Você quer fazer a coisa errada? Então vai. Deus entrega. Continua. Mas o coração vai definhar. Irmãos, o que é agradar-se do Senhor? Agradar-se do Senhor é dizer para Deus assim: Senhor, eu só quero para a minha vida aquilo que o Senhor me der.
Se o Senhor não me der, eu não quero. Irmãos, por isso que Jesus lá no Getsemane orou o quê? Se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é a oração que nós devemos fazer. Seja feita a tua e não a minha vontade, porque se a nossa vontade for feita, nós estamos perdidos. E o que é agradar-se do Senhor? É entrar no quarto e dizer assim: purifica os meus desejos, purifica as minhas vontades, venha lapidar os meus sonhos. Então a grande questão a ser percebida aqui é que quando a gente fecha a porta do quarto, quando a gente se ajoelha no pé da cama e a gente conversa com Deus, a gente está dizendo assim: Senhor, eu queria isso, isso, isso e isso, mas o Senhor muda, transforma a minha mente e o meu coração. Se essa não for a vontade do Senhor. E aí, Jesus diz que quando nós fazemos isto, o Pai que nos vê em secreto, o que diz lá o texto bíblico? Que o Pai que nos vê em secreto faz o quê? Dá a recompensa. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes com os vossos prazeres. Mas se a gente pede, e pede: Senhor, purifica os meus desejos, aí Deus dá a recompensa. Agrada-te do Senhor. Qual é a outra parte do verso? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque os desejos do meu coração foram lapidados, foram purificados. Quando? Quando eu me agradei do Senhor. Quando eu me agradei do Senhor, diante de Deus em oração, os sonhos que eu tinha, que não eram os sonhos do Senhor, Deus os direcionou. Então, quando nós confiamos e descansamos em Deus, o nosso coração, ele se enche de desejos que são colocados ali, não pela última moda, não pelo amigo, não pela mídia. Os desejos que são colocados ali, eles foram colocados por Deus. E esses desejos, eles deixam de se chamar sonhos, não são mais chamados de sonhos, eles passam a se chamar promessas, porque Deus prometeu. E podem passar 45 anos, 60 anos, 9 anos, eles não envelhecem. Por que não envelhecem? Porque sonhos que existem no nosso coração, como resultado de nos agradarmos do Senhor, não são mais sonhos, são promessas de Deus. Quantas vezes eu ficava em crise, aquela igreja, 13, 14 pessoas, falei: meu Deus. Mas é uma promessa de Deus, que se nós pregarmos o Evangelho fielmente, Ele há de nos abençoar. Não é promessa? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eis que eu estarei convosco. Quais são os seus sonhos? Todos nós precisamos ter. Quais são
deixando de falar de forma individual e falando de forma comunitária. Quais são os nossos sonhos como igreja? Não é? Quais são os nossos sonhos comunitários? Eu tenho um sonho, e eu converso com algumas pessoas e parece que também é o sonho delas, um sonho comunitário, que a nossa igreja, de alguma forma, influencia nossa cidade no meio evangélico, falando em termos evangélicos, eclesiológicos. E se nós temos esse sonho, e se isso é bíblico, e se isso é promessa de Deus, a gente precisa se preparar para isso. O que a gente pode fazer para a igreja crescer mais? Doar mais? Doar tempo? Doar dinheiro? Doar o quê? Eu sei que não é uma boa referência, mas a gente não deve desprezar a fonte, desprezar a mensagem por causa da fonte. Raul Seixas dizia que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então a gente precisa ter sonhos como igreja, como família, como corpo. O que eu quero dizer para vocês aqui, e assim foi, acho que a coincidência foi boa. Semana que vem eu encerro as nossas mensagens no livro de Josué. Quando voltarmos em fevereiro, eu vou sair de férias em janeiro, e em fevereiro nós vamos estudar o livro de Juízes. Mas assim, que bom que a gente pode pregar uma mensagem como essa no final do ano, né? Porque no final do ano, às vezes, a gente projeta coisas para o próximo ano. Quais são os seus sonhos? Caleb tinha o dele. Caleb tinha um sonho de herdar o Hebrom. E ele se preparou, e ele viveu durante mais de 4 décadas se preparando para herdar aquela terra. Ele disse para Josué: Josué, eu estou tão forte hoje como eu estava há 40 anos atrás. Que Deus nos ajude, primeiro, a termos sonhos, segundo, a purificarmos esses sonhos diante do Senhor, e depois a agirmos e nos prepararmos de acordo com estes sonhos que temos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar, e após o cântico nós teremos rapidamente a nossa assembleia.